Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos na lição de número 2. Nós estamos tratando sobre o livro do profeta Ezequiel. Hoje a lição tem como tema Vem o Fim. De acordo com a lição, nós estamos estudando sobre a profecia do juízo de Deus pelo profeta Ezequiel à nação de Israel, com respeito particularmente à parte de baixo, a parte do sul, a de Judá. Não somente a terra, porque será desolada, segundo a profecia do profeta Jeremias, 70 anos seria o cativeiro, o povo indo para as terras estranhas, Babilônia, e ali a terra ficaria como um descanso de 70 anos, cumprindo-se os 490 anos sem haver um ano sequer de descanso anual sabático. As implicações estão no texto da nossa lição, falando sobre ser globais. No dia do dilúvio, Deus salva sempre a semente. Presta atenção, quando Deus fala de descendência, Ele está falando da nação. Quando Ele trata de semente, Ele está falando de Jesus. Então, para vir Jesus, vai ter que sair uma família, no caso Noé, do mundo antigo. Então, o mundo antigo foi todo destruído por juízo, que era o juízo exatamente, o juízo das grandes águas do dilúvio que veio sobre toda a terra. E assim a gente vê que a palavra também veio a Noé, o pregoeiro da justiça. Ele pregou durante 120 anos exatamente a mensagem de Deus de juízo para a terra. Não só para a terra, mas também para os seus habitantes. E aqui não é diferente. Implicações globais, tanto para Israel como também para a terra. O homem foi tirado da terra. Então, se o homem tem um descanso semanal, por que não a terra também ter o seu descanso? Se o homem descansa durante a semana, por que não a terra descansar durante um ano em 7 anos? Por que a terra não descansa exatamente durante 7.000 anos? 1.000 anos. Deus vai cobrar no milênio 1.000 anos de descanso da terra. Amém? Então, veja que o povo não cumpre a palavra, principalmente com respeito ao descanso. Muitos líderes que não tratam com seriedade o descanso, não estou falando do sábado, mas o descanso que é normal o ser humano descansar, certo? Para poder exatamente cumprir aquilo que Deus disse na sua palavra. A Bíblia mostra exatamente fundamental a sua palavra, como Deus descansou das suas obras, assim também devemos descansar das nossas. Então veja o princípio do descanso. Não é um dia, mas o princípio é o descanso. Ok? Quando eu digo não é um dia, não é o sábado em si, mas o descanso. A palavra descanso quer dizer sábado. Assim diz o Senhor Jeová. Então, nós tratamos desta profecia com o uso do nome de Jeová, isto é, do Senhor Jeová. Foi tratado na primeira aula, está já postada para todos aí no YouTube. Veja que a mensagem da ira divina no próprio território de Israel, extensível a todos os outros lugares. Ninguém escapará do juízo de Deus. Viu? Ninguém. Deus tratará cada um segundo as suas obras. Ezequiel capítulo 20, versículo, certo? De número 30. Deixa eu ver o texto aqui. Vamos confirmar. Vamos lá? Amém? O texto da nossa primeira aula, né? Ezequiel capítulo 3, versículo 20.
Ó, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, o justo desviar da sua justiça, se ele fizer maldade, e se eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Está falando que o justo, quando se desvia por sua maldade, né? Embora ele sendo justo, praticando justiça, aí diz o texto que ele vai morrer por uma só maldade, injustiça. Ok? Porque não o avisou tu, no seu pecado morrerá. E as suas justiças, veja aí, que praticara não virá em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererá. Ok? Amém? Então, essa parte do texto está falando da soteriologia bíblica da justiça de Deus. Ok? Então veja que Ezequiel, ele fala de duas vezes a respeito do justo, se ele fizer muitas justiças e cometer uma só injustiça, será condenado por uma injustiça. E toda a sua justiça será desconsiderada. Ó, vamos colocar aqui Adão e o crente, para vocês entenderem. Presta atenção. Adão, antes do pecado, ele era justo. Então, só praticava justiça, 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 justiça. Ok? Mas quando ele praticou uma injustiça, que ele pecou, então Deus não considerou as suas justiças anteriores e condenou na sua injustiça a uma só. Esta aqui, quando ele pecou, conforme diz Romanos, que o homem foi condenado por uma só injustiça. Viu? Então a ofensa, né? Uma só matou o homem. Então Adão foi condenado por uma só injustiça. Sabe por quê? Porque todos nós, no pecado, presta atenção, vamos colocar aqui, praticamos injustiça, 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 antes da cruz, antes de Jesus. Nós aceitamos a Jesus, cremos, temos fé, aí Jesus é a nossa justiça. Então, o que é isso? Veja aí o texto, mostrando que o que é justiça? É Deus fazer exatamente como ele fez com Adão, ao contrário. Justiça é exatamente isso aqui. Ele pegar essa justiça, da mesma forma que ele condenou Adão aqui, na sua injustiça, uma só, e não considerou as suas justiças, então Deus vai considerar o crente justo, mesmo que ele tenha considerado, olha aí, Deus não considerou as suas injustiças, porque Jesus pagou, cancelou todos os nossos pecados. Então nós somos justos por Jesus, e ele, o Senhor, não nos considera injustos. Amém? A igreja é santa, justa, por causa de Cristo. Então essa é a justiça de Ezequiel, certo? Capítulo de número 20. Capítulo de número 3, versículo 20. Amém? Isso aqui é chamado de obra de Deus através de Jesus, que é chamado de justificação. Então a gente vê que para quando Deus vê quando alguém vai morrer, na hora da morte, aí nós temos a surpresa. Por isso que haverá surpresa no céu, porque as pessoas estão julgando as pessoas e não sabem que na hora da morte ela pode se agarrar com Jesus e Deus não considerar as suas injustiças. O ladrão da cruz, lembra-te de mim. Aí Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Não considerou as suas injustiças. Isso é justiça divina. Condenou Adão aqui, não considerou a sua justiça, embora fosse muito, mas também por isso ele pega
a justiça de Jesus e coloca em cima do crente. E desconsidera as injustiças praticadas do homem. Porque ele agora é um novo nascido. Então veja que na hora da nossa salvação, quem vai querer nos condenar é o diabo. Então veja a acusação. Por que o Senhor Deus vai salvar esse crente por uma só justiça? Ou por um ato só de fé? Ou porque ele diz agora que é crente, ou diz que crê? Por que o Senhor não vai considerar os seus pecados passados, que são muitos? Porque o Senhor Deus não considerou nenhuma justiça praticada por Adão antes de pecar. Simples assim. Como Adão entrou o pecado no mundo, e por Jesus o pecado vai ter que sair. Amém? Glória a Deus. Então veja a justiça divina. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, ele tem uma só justiça, a de Cristo, mesmo que tenha feito ele, o homem, muitas injustiças. Então o acusador, ele não pode ser contra. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Amém? Então veja que a fé é suficiente. E as injustiças são perdoadas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então a razão de Deus condenar Adão por uma só injustiça é porque ele vai salvar todos os que creem por uma só justiça, a de Cristo. Amém? Aí as pessoas ficam colocando outras no inferno e não sabem que Jesus, mesmo na hora da morte, o ladrão da cruz, foi salvo por debaixo da porta. Amém? Então veja que as pessoas vão ter surpresa, irmão. As pessoas fazem tudo que é errado, na hora da morte se arrepende e é salvo. Porque não é a justiça do homem, é a justiça de Cristo, que não considera as injustiças do homem quando ele crê. Aí o diabo diz, é crente, mas ele fez isso, ele fez aquilo, faz tudo errado. Jesus disse, Adão foi condenado por uma só injustiça. Eu não considerei nenhuma das suas justiças. Assim também, em mim, eu apago todas as suas injustiças e sou o seu Salvador por uma só justiça. Glória a Deus. Isso é chamado de advocacia celestial. É só pegar Adão antes do pecado e depois do pecado. A justiça divina, uma só, quem crê, vive, é salvo. Amém? Glória a Deus. Então a lição também vai tratar sobre a ira divina no território de Israel, sobre o povo e sobre os lugares. Veja que é uma expressão também escatológica que fala sobre o fim vem. Embora o texto literário bíblico menciona apenas Judá, mas a Bíblia, ela é escatológica. Ela fala do Messias, ela fala da vinda de Cristo e ela fala também do juízo final, ok? É bem o propósito que Daniel escreveu, o seu livro, totalmente escatológico a respeito do final das coisas. E falando sobre a grande tribulação, a vinda do Messias e também o seu reino, lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Então veja a referência de Apocalipse 7:1 a respeito dos 4 cantos da terra. Veja o texto. Depois disso vi 4 anjos em pé nas 4 extremidades da terra, sujeitando os 4 ventos, para que nenhum deles soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Então veja, meus irmãos, a sentença a respeito dos 4 anjos. Então vamos agora aqui. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre esses 4 anjos,
mas vamos apresentar aqui o tabernáculo de Moisés, certo? O altar de sacrifício, o altar de incenso e a tampa, que é o propiciatório, o altar de Deus. Aqui é o altar do Filho, o altar do Espírito Santo e o altar do Pai. Então o Espírito Santo fica entre o Filho e o Pai. Então, Efésios, Paulo diz que é o Espírito da unidade. Une o Pai com o Filho. Olha aí onde é que fica o altar de incenso. Olha aqui onde é que fica o altar de sacrifício. 1, 2 e 3. Ok? Então veja que em Apocalipse fala do altar de incenso que está na frente do trono. Lá em Apocalipse diz que tem almas debaixo desse altar. Esses chifres aqui, certo? O altar de incenso também tem. Veja que a igreja está na terra oferecendo incenso e sendo levado para esse altar aqui. Então lá no céu, Deus ele tem um altar dele aqui, a arca de Deus no céu seria o seu propiciatório, onde tem 24 anciãos, certo? Os querubins por baixo. E aqui nós temos a adoração da igreja, a oração subindo como fumaça, indo até o altar de incenso, aonde os anjos trabalham para queimar esse incenso e louvar a Deus, juntamente conosco, ok? Então, quando a igreja for arrebatada, certo? Esse trabalho sacerdotal não estará mais em funcionamento na terra. Então, esse chifre aqui não terá mais a razão de exatamente, conforme a gente tem a lição, que os sacerdotes do tempo antigo, coloca aí o texto, Ezequiel capítulo 44, versículo de número 10, onde fala que os levitas se distanciaram de Deus, de mim, diz o Senhor, o Deus de Israel, se desviaram indo após os seus ídolos. Então o que é que vai acontecer? A ira vai vir, não tem mais trabalho sacerdotal para exatamente aplacar a ira divina sobre os habitantes de Judá. Assim a igreja também sairá da terra. E não tem mais como aplacar o juízo divino sobre a terra, nos 4 cantos da terra. Então veja que o juízo sempre ele vem do norte. A Bíblia fala isso de uma forma clara, em Zacarias capítulo 2, que diz que o juízo ele vem do norte. Jeremias também diz que vem do norte, Jeremias 1,15. Então diz que o Senhor vem das margens do norte. Veja que é aonde o Espírito de Deus sai, aonde o trono está, aonde Deus habitava. Com isso a gente mostra que o querubim ungido, que quis subir e ser semelhante a Deus, Lúcifer, que a gente chama, mas é a estrela, é o luzeiro, este, com toda a sua rebelião, se manifestava aonde? No norte. Então veja que Deus tem exatamente o que? Levantado o seu trono na banda do norte, e de lá para cá, os inimigos de Deus têm ido contra Deus, exatamente indo até a banda do norte. Por isso que o diabo, antes, ele diz, subirei acima das estrelas, e ele fala que, levantarei o meu trono da banda do norte. Mais uma vez, da banda do norte. Isaías capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Então, muitas eras atrás, o pai habitava na banda do norte. A menção bíblica também é que o pai estava assentado em um alto sublime trono, que estava assentado sobre exatamente o monte Sião. Aí veja, da banda do norte, o monte Sião celestial, e Deus mostra que fez uma nova cidade. Olha aí, do norte, monte Sião, e agora uma cidade. Deus vai estar com seu povo na cidade. Glória a Deus. Então, quando Ezequiel vê a nuvem vindo do norte, o Pai Celestial estava vindo do monte celestial. Ele vem do norte. Amém? Amém? Então, mais uma revelação, anote aí. Moisés, certo? Simboliza Deus. O tabernáculo simboliza o juízo. Por quê? Por causa dos chifres, viu? Autoridade de Deus sobre os homens na terra, viu? Se não tiver sangue aqui, Deus mata todo mundo, certo? Ok? Os 2 querubins,
Se lembra do cara de boi? Então 2 com 2 dá 4. Mais uma vez, Moisés simboliza Deus, o tabernáculo simboliza o juízo de Deus, e o povo aqui, coloca aí o povo exatamente está debaixo da condenação, morte. Então, ó, Moisés simboliza Deus, o tabernáculo representado por esses chifres, o homem não escapa jamais, ó. Por quê? Porque tem chifres, 4 no átrio, no lugar santo tem mais 4, e no lugar santíssimo mais 4 chifres. Então o homem não é salvo sem o derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Então esse sangue serve para colocar aqui, está na Bíblia, Levítico, Êxodo, Deus colocou uma lei para colocar sangue nas pontas do altar, ok? E o sacerdote, ele salpiscava sangue aqui, ó, 7 vezes. Então esse sangue, ele colocava aqui, ó, nessa tampa, no propiciatório, ok? Para quê? Para aplacar o juízo, irmão, para Deus não matar o homem. Então esse sangue servia para aplacar o juízo. Então o que observa aqui? O sangue, ele representa a chance de Deus dada ao homem de dizer ao juízo que cale-se, cale-se. Deus deu um tempo, Deus deu um tempo para calar esse juízo, ok? Até que o povo recebesse a morte de Cristo definitivamente, para o povo não sofrer o juízo da ira divina. Então o sangue devia ser colocado nas 4 pontas do altar, para livrar o povo da morte, do juízo divino. Então, o sacerdote no templo do tabernáculo, ele derramava o sangue do animal aqui, ao redor do altar, nas paredes do altar e nas pontas do chifre. Esse sangue vinha para o lugar santo e era também depositado nas pontas do altar. Esse sangue também vinha até a Arca da Aliança e era depositado no propiciatório. Veja o sangue no lugar do átrio, sangue no Santíssimo, no Santo e sangue no Santíssimo. Então, era um trabalho nas 3 partes: átrio, lugar santo e santíssimo. Então, meus irmãos, Deus estava mostrando que o juízo era presente, certo? Iminente, por causa do altar. Se tem altar, tem que ter sacrifício. Como nos dias de Judá, os sacerdócios estavam exatamente desviados, longe de Deus, então eles tinham que morrer. Porque o sacrifício aqui eram eles próprios. Por isso que na grande tribulação essa humanidade vai ter que morrer, porque elas serão os próprios sacrifícios, porque não tem sacrifício no altar. Viu? É interessante essa parte, irmão. Viu? Como eles não estavam derramando o sangue do animal, do bezerro, enfim, do carneiro e do cordeiro, então, cativeiro, para derramar o sangue deles. O altar de sacrifício representava os juízos presentes no homem. O juízo está presente, a morte está presente. Os chifres estão clamando que o homem tem que morrer. Não tem como, irmão. Não tem sacrifício, irmão. Vai ter que morrer gente. Não tem sacrifício mais. As pessoas não estavam levando a sério o que Deus tinha falado para Moisés. Deus havia derramado sangue no Éden para Adão e Eva não morrer. Então nós temos Moisés, Abraão, todos sacrificando para eles não morrerem. No tempo da lei, também houve sacrifício de animais, para o povo de Israel não morrer. Jesus morreu por nossos pecados, para eu e você não morrer. Tem que haver derramamento de sangue, irmão. Por um homem entrou o pecado, e por um homem vai sair o pecado. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, como não tem mais o sacerdócio, o homem vai ter que morrer.
pagar com a sua própria morte, e não com a morte dos animais. Foi isso que Deus queria. Deus não queria matar o homem. Ele disse, mate um animal no lugar do homem. Deus é bom, não é? Maravilhoso. O homem aqui é desobediente. Viu? O homem é desobediente. O sangue dos animais nas pontas do altar para calar a boca dos chifres, do juízo. Então, os chifres estavam clamando como juízos, dizendo que os pecadores devem morrer. E o sangue na ponta do altar aplacava o juízo. O altar de incenso fala dos juízos proféticos. O altar de sacrifício é o primeiro, fala do juízo presente. O altar de incenso, o segundo, fala dos juízos proféticos. É, brincadeira não, viu? Porque o juízo de Deus está gritando desde o dia de Adão e de Eva, irmão. O juízo de Deus está gritando para matar o homem. Só quem pode apaziguar o juízo de Deus na minha e na tua vida é o sangue de Jesus Cristo, que nos tira o pecado. Salmo 118, verso 22 a 27. Jesus tira o poder da morte no presente sobre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, continuando, vamos colocar características de uma nação desviada. Segundo Crônicas 29, versículo 7 ao 9. Anote aí. Segundo Crônicas 29, versículo 7 ao 9. E também fecharam as portas do átrio. Fecharam as portas do átrio. Você sabe o que é fechar as portas do átrio? Não vai ter sacrifício. Lê o texto. Apagaram-se as lâmpadas. São 7 lâmpadas. 7 trombetas. Aquilo que o chifre funciona nessa posição aqui na ponta do altar, certo? A ponta do altar. Nessa posição aqui é juízo já autorizado. Enquanto está na posição vertical, Deus está dizendo, está pronto para receber sangue. Mas na posição horizontal, o anjo já está tocando a trombeta. O anjo já está tocando a trombeta. Veja, característica de uma nação desviada. Não queimar incenso, nem oferecer ofertas queimadas. A palavra de Deus é verdadeira. Tudo que nós estamos ensinando é a verdade. Nem oferecer ofertas queimadas no santuário ao Deus de Israel. Como Deus respondeu à apostasia, consequentemente com a ira que veio sobre Judá, sobre Jerusalém, porque o povo abandonou e Deus o abandonou também. Então, veja que os pais caíram pela espada. A espada do Éden estava atuando como se fossem inimigos colocados na terra. Nabucodonosor. O problema fundamental dos reis de Israel, de Judá, foram os lugares altos, onde a elite do povo fazia os seus cultos repletos de orgias, os quais eram dedicados a seus deuses, como uma forma de legalizar os seus atos de prostituição. Jeremias capítulo 21, versículo 9 e 10. Os que ficarem nesta cidade morrerão pela espada. Quem era o próprio sacrifício? O povo rebelde. O povo não obedeceu a Deus, irmão. Deus ia guardar seu povo. E Deus guarda o seu povo. Então, como o povo não obedeceu a Deus, vai ter morte pela espada. Jeremias 21, 9 e 10. Morte pela fome, morte pela pestilência. Mas aquele que sair para se entregar aos caldeus, que vos sitiam, viverá.
Então, aquilo que será uma disciplina lá na Babilônia, Deus utilizará como vida. Obedecendo a Deus mesmo em terra estranha. Como nós temos o caso de Daniel, Ezequiel, Jeremias profetizando para o povo. E nós temos os descendentes que Deus vai tirar a semente. Pois voltei o meu rosto contra vós, contra esta cidade, para o seu mal, e não para o bem. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará, diz o Senhor Jeová. Queimará. Sacrifício era queimado. Assim a cidade se dividiu em dois povos, um que foi para a Babilônia, cujo remanescente voltará para gerar a semente da mulher. Veja os que saíram para a Babilônia, porque Jeremias disse, se vocês forem para a Babilônia, Deus vai trazer vocês de volta depois de 70 anos. Por quê? Porque Deus estava prometendo e cumprindo Gênesis 3:15, a semente da mulher. Então Deus estava irado, mas ele garantia que a semente da mulher não seria destruída. Outro povo que jamais voltará para suas terras seria aquele povo que saiu para as terras do Egito, covardemente fugindo do cerco, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e a destruiu o templo. Esse povo que foi para o Egito, que foi o povo pobre, e algumas pessoas foram destruídos lá no Egito. Deus disse que ia destruir esse povo lá no Egito. Então, esse povo desceu para o Egito porque estava com medo do cativeiro, porque o cativeiro era o escape para a semente. Então o remanescente tinha que obedecer. Então foi uma péssima escolha escolher exatamente o Egito, simbolizado aqui como o mundo. O mundo nunca será melhor que o lugar da disciplina de Deus. O lugar da disciplina de Deus é lugar de vida. E o mundo é lugar de morte. Ezequiel capítulo 21. Deus tira a sua espada da bainha, e a mesma que estava no Éden é a mesma que está na boca do Senhor Jesus, em Apocalipse 19, versículo 11 e 13. Então a espada também está lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, vai até o 36, você vê que há uma espada. Quem nos separará? Aí tem lá, a espada. Porque a espada é um instrumento de morte, de finalização. Então veja que no juízo da vinda de Cristo, na sua segunda vinda, prestação de conta, o juízo será executado pela espada que sai da boca de Deus, de Jesus, para executar o juízo. Assim também Deus utilizou uma espada para invadir as terras e levar o povo cativo, através da invasão de Nabucodonosor. Terrível, né? O juízo de Deus não tarda, é iminente. E a sua palavra é fiel. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Deus é que nos dá a satisfação de sermos crentes alegres para escaparmos do juízo que está bem aí adiante. O juízo de Judá é anunciado com base no juízo das 10 tribos. Lá em cima, no norte, 722, passou 135 anos, 586, aí veio o juízo sobre Judá. Presta atenção, 722, Israel, 586, Judá. Então a diferença aí de 135 anos. Agora veja que o juízo que veio para o Judá era um prenúncio da vinda
de Nabucodonosor. A ação de Deus após a reação do povo à sua palavra profética. Enviarei e tomarei todas as famílias do norte. Mais uma vez, norte. Diz o Senhor. E também enviarei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei com ela, com esta terra, contra os seus habitantes e contra todas estas nações em redor. E destruirei a todos completamente. E deles farei um assombro, viu? E também farei cessar toda a vossa alegria. Jeremias 52, versículo 6. No quarto mês, no dia 9 do mês, a fome prevaleceria na cidade, pois o povo da terra não tinha pão. Não tinha Jesus. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército contra Jerusalém, acamparam contra ela e construíram torres ao seu redor. Jeremias 52, versículo 4. A determinação do juízo de Deus era imbatível, o qual era capaz de triunfar contra Jerusalém somente com os feridos à espada da parte do inimigo. Deus nem se levantou do trono. Entregou na mão de Nabucodonosor uma espada para açoitar, venceu seus próprios inimigos, que seguiam o seu próprio povo desobediente. Viu, irmão? Lembra da Páscoa, aonde o povo tinha que colocar sangue nas ombreiras? Se nós, crentes, não tiver o sangue de Cristo, irmão, o juízo de Deus vai nos atingir. Se brincar de ser cristão, vai atingir o juízo de Deus. Viu? Então Deus vai nos considerar como gentio, Deus vai nos considerar como egípcio, se não tiver o sangue nas portas dos umbrais. São dois umbrais, a direita e a esquerda, o espírito e a alma, o coração e a mente. Se não tiver sangue, o anjo da morte passa e aniquila. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, que o seu sangue nos proteja do juízo. E que o Senhor não nos tenha como seu inimigo. Então vamos cativar, permanecer crucificado com Cristo na cruz. Porque Jesus nos salva, nos limpa. Para que o juízo de Deus não nos apanhe, não nos pegue. E possamos subir no soar da última trombeta, que está bem pertinho de Jesus voltar para o seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Que esta aula nos sirva de uma grande lição para nós escaparmos de uma condenação futura. Viu? Porque Deus não tem ninguém por inocente. Tem o sangue, é salvo. Não tem, não é salvo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos preparar novas aulas e enviar. Nós estamos apenas começando a aula 2 e vamos partir para a nossa próxima aula de número 3. A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém.